boa tarde a todos. Vamos começar o nosso webinar. Primeiro vou desejar boas-vindas a este webinar. É um prazer, de facto, ter estas mentes brilhantes aqui reunidas para discutir sobre um tema bastante pertinente neste tempo de pandemia. Eu vou me apresentar, sou Sadúcio Guambe, sou advogado e consultor jurídico de seguros, particularmente membro e assessor jurídico do projeto Mozambique Insurance Expo. Quero antes cumprimentar aos nossos convidados especiais, ao Gustavo Filho, do Brasil, fundador do CQCS, e Jorge Manuel, de Angola, PCA da Shimba Insurance Brokers, de Angola. E quero também agradecer de forma especial a doutora Leonilde Mutumani, que é a representante do ICSM, e o engenheiro Joaquim Langa, que representa a Associação Moçambicana discutir sobre os impactos da Covid-19 em Moçambique e no mundo, particularmente estamos a falar aqui do Brasil e de Angola. É conhecimento global que a Covid-19 gerou constrangimentos econômicos e sociais e com prazo que já verificamos até agora em muitas áreas de atividade, e estas áreas foram afetadas. E o setor de seguros, que desafios os operadores e reguladores enfrentam, que adaptações estão sendo feitas para fazer face ao cenário, quais são as perspectivas de médio e longo prazo a serem tomadas em consideração. Quero convidar a todos os participantes que poderão saber dessas respostas em breve e por efeito. Vamos começar com a intervenção da doutora Leonilde. Vou passar aqui a ler a sua biografia. Leonilde Maria Mutumani é chefe do Departamento de Seguros e Operações do Ramo Vida do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Possui licenciatura em Contabilidade e Auditoria e outras qualificações na área de seguro e fundo de pensões. Ingressou no Instituto de Supervisão de Seguros, extinta Inspeção Geral de Seguros, em 2007, e atualmente desempenha as funções de chefe do Departamento de Seguros e Operações do Ramo Vida na Direção de Supervisão. Dentre várias responsabilidades na função atual, participa na análise prudencial das seguradoras do Ramo Vida e também das entidades gestoras de pensões complementares. Participa nas reuniões internacionais de supervisores de seguros e de fundos de pensões, na representação do ISSM. Participou no Comitê de Implementação do Plano de Contas para as Empresas de Seguro, em linha com as NIRFs. Atualmente é membro do Grupo de Trabalho para Avaliação de Risco Nacional no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Acabei de ler aqui o perfil da doutora Leonilde, que vai passar e vai iniciar o debate para falar efetivamente de um aspecto muito importante, que é vai falar sobre os desafios e perspectivas de atuação do regulador no mercado de seguros moçambicano no novo normal. Doutora Leonilde tem a palavra. Boa tarde. Obrigada a Mozambique Insurance Expo por esta oportunidade. O ISSM é o regulador, é o supervisor de seguros em Moçambique e congratula a iniciativa por trazer ao debate um bocado daquilo que se passa ao nível do mundo com o impacto no nosso país, na indústria de seguros também.
Sintam-se cumprimentados mais uma vez e eu particularmente agradeço aqui o convite e endereço também à equipa do webinar a saudação da nossa presidente do Conselho de Administração. Bem, de uma forma geral, eu vou aqui só falar como o regulador apreciou o impacto do Covid, mas todos sabemos que o setor de seguros desempenha um papel importante em tempos de crise e atua entre duas vertentes, que é a economia e a sociedade. Então, ele acaba amortecendo alguns impactos adversos, protegendo pessoas e propriedades e garantindo também a continuidade de vida e dos negócios. Portanto, sobre determinados ramos, estão mais claramente sobre forte exposição aos efeitos de Covid e sujeitos ainda à avaliação dos resultados das seguradoras. Alguns ramos no segmento de saúde, alguns ramos no segmento de crédito, riscos financeiros, de viagem e patrimoniais, irão enfrentar ali algum aumento no volume de sinistro. Portanto, o que é que acontece no geral é que as seguradoras podem se deparar com uma necessidade de melhorar sua robustez financeira e para cumprir alguns requisitos necessários nesta indústria. O que aconteceu logo à partida, quando deparamos-nos com uma situação de saúde crítica a nível mundial, à semelhança dos outros reguladores, o ISSM adotou algumas soluções para permitir a continuidade do seu negócio e o desempenho do seu papel, através da introdução da recepção de expediente e isenção também de alguns prazos no que tange à recepção de reporte obrigatório. Nesse caso, é o relatório de contas, em que o ISSM permitiu que o prazo fosse estendido se as seguradoras conseguissem enviar no tempo obrigatório, não teve problema, mas para as seguradoras que não conseguiram, o tempo ficou favorável e isso não foi uma limitante. E temporariamente também preferimos a não realização de visitas inspectivas por causa da situação, mas como já está controlado, algumas medidas estão sendo tomadas. Neste caso, eu só vou elucidar aqui o que aconteceu com a produção de seguros nos períodos em análise, que é o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020, em comparação com o exercício de 2019. E o que verificou-se? Que houve um aumento quase que significante no volume de prémios em alguns ramos. Nós estávamos já a falar também um pouco com o ramo de acidentes pessoais, que apresentou uma tendência crescente, uma tendência decrescente em alguns prémios, e o ramo automóvel também observou aqui uma tendência um bocado restritiva no terceiro trimestre, mas em linhas gerais, de grosso modo, o volume de prémios comparado aos primeiros e segundo e terceiro trimestre do ano anterior mostraram um crescimento. Isso não quer dizer, contudo, que a situação está boa, mas requer maior cuidado e maior atenção do regulador, porque o nível de contratação, à medida que ele sobe, exige a medida também de subida de responsabilidade de quem assume o risco, nesse caso que são as seguradoras, e o papel, nesse caso do ISSM, é monitorar esses níveis. Se é crescente em prémios, há necessidade também de crescer em responsabilidade. Nós chamamos de provisões técnicas.
Alguns desafios para o ISSM são relativos ao monitoramento regular da solvência. Isso é um grande desafio, porque o comportamento, apesar de ter tendência crescente, pode não deixar o regulador despreocupado. Portanto, há necessidade de monitorar regularmente a solvência das seguradoras, e esse exercício estamos a desenvolver. Há necessidade também, há uma perspectiva de preparar-se possivelmente regulamentos sobre os meios remotos de comercialização de produtos e serviços, e à medida que o negócio vai se desenvolvendo, assistimos aqui a um crescimento de alternativas de venda ou distribuição de seguros. Há algumas aproximações com os InsurTechs para parceria também, como um caminho de transformação que facilita o lançamento de novos produtos e, quiçá, superar a crise. Há também um grande desafio de verificar esses modelos de negócios para que não crie constrangimentos na transição entre o modelo tradicional e o modelo do novo normal. Essa que é a grande expressão. E penso que há prioridades e algumas medidas também para tomar de curto prazo, mas determinarão a capacidade disponível para a recuperação face à pós-crise, posso assim dizer. E, em breves palavras, este é o que nós nos dedicamos a apresentar para o debate de hoje, e muito obrigada pela atenção. Acho que vou devolver a palavra aqui ao Dr. Sadcílio. Muito obrigada. Dr. Sadcílio tem o microfone desligado. Sim. Dizia muito obrigado pela intervenção, e certamente que existirão algumas questões que ficaram, poderemos colocar num momento de debate. Mas, se calhar, por hora, iríamos responder a um jogo muito pertinente que diz respeito em termos daquilo que é a supervisão que o Instituto está a fazer, está a encontrar a nível dos operadores um dinamismo para poder fazer face a essa situação do coronavírus, dos impactos neste caso. Desculpa, professor, pode repetir? Dizia, em termos daquilo que é a atividade de supervisão, quanto aos desafios pela pandemia do Covid, está a encontrar uma resposta por parte dos operadores de seguros? Sim, eu posso afirmar que sim, porque a preocupação parte mesmo do próprio operador. Nós já recebemos alguns pedidos para autorização de venda ou distribuição de seguros por esses novos canais, abraçando aqui as novas tecnologias e o uso maciço de análise de dados. Então, com isso, o grande desafio está mesmo no mercado, e há seguradoras que já solicitaram autorização para esta abertura, esta nova linha de distribuição de seguros aqui para o ISSM. Obrigada, não sei se satisfiz, doutor Sadcílio. Sim. Estou satisfeito. Vamos passar agora para a apresentação do Jorge J. Manuel, que vai nos falar essencialmente daquilo que são os desafios e perspectivas relativas à promoção e venda de seguros em Angola. Mas antes vou proceder
com a leitura da biografia do Jorge J. Manuel, que é PCA, da Shimba Insurance Brokers S.A., é advogado e presidente do Conselho de Administração da Shimba Insurance Brokers. Está inscrito na Ordem dos Advogados de Angola desde 2019. De 2018 a 2019 participou como membro do grupo de trabalho criado pelo Ministério das Finanças para a revisão do quadro legislativo do setor segurador e de fundos de pensões. Possui curso avançado em Direito dos Seguros pela AIDA Portugal, seção portuguesa da Associação Internacional do Direito dos Seguros e pós-graduado em Marketing e Direção Comercial pela Católica Lisbon School of Business and Economics. É associado fundador da secção angolana da Associação Internacional de Direito de Seguros, AIDA Angola. Possui experiência em docência e foi funcionário da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros de 2011 a 2019, afeto ao gabinete jurídico. Jay, vou agora lhe passar a palavra. Carlos Sadocílio, muito obrigado pela palavra. Aproveito para, digamos, reconhecer essa preocupação da Mozambique Insurance Expo por organizar este evento. Sinto-me absolutamente honrado por poder estar, digamos, perante tão ilustres figuras, não é? Tanto os painelistas, tive a oportunidade de conviver com a doutora Leonilde, tive a oportunidade de tanto partilhar, digamos, discussões à volta do setor em Moçambique e, portanto, é uma honra muito grande poder estar aqui e falar, então, sobre assuntos que são muito relevantes para o setor dos seguros. Saúdo a todos os presentes, todos que refizeram as suas agendas para estarem conosco, e vou direto à apresentação, porque o tempo é escasso. Tanto a minha responsabilidade é de falar um bocado sobre os desafios e perspectivas relativas à promoção e venda de seguros em Angola. Portanto, no âmbito desta matéria, o que se nos apresenta aqui como pontos essenciais? Portanto, há aqui uma série de fatores que considero preponderantes da atual situação do mercado de seguros em Angola. Tanto Angola, como um país petrodependente, já, portanto, vivencia uma crise financeira desde 2014, 2015. Em 2018 entrou em recessão e, portanto, vive muitas dificuldades financeiras, sendo certo que com a Covid-19 houve um efetivo agravamento dessa situação e, portanto, as dificuldades financeiras dos indivíduos, das famílias, das empresas, portanto, em face da necessidade de aquisição de produtos de seguros, portanto, aumentaram e naturalmente que isto acaba por, do ponto de vista daquilo que é a atuação do mercado, a atuação das empresas, a criar limitações, não é? Portanto, por consequência disso, nós hoje assistimos a uma estagnação da taxa de penetração e também da densidade de seguro. Nós estamos a falar de uma taxa de penetração em Angola de menos de 1% e tanto uma densidade de seguro de 6.000 kwanzas. 6.000 kwanzas, portanto, é um valor muito insignificante para aquilo que é a capacidade e as possibilidades do nosso mercado. Portanto, do ponto de vista, então, de perspectivas, do ponto de vista de desafios, a olhar para a questão da promoção e venda de seguros em Angola, é fundamental que se diga que Angola está numa fase de virada, tanto há um novo regime jurídico que está a ser proposto, portanto, neste momento já se encontra na Assembleia Nacional, é um regime muito reformista, tanto virado para a gestão e supervisão baseadas em risco, e aqui eu gostaria de destacar, digamos, dois aspectos fundamentais, dada a exiguidade do tempo, e que têm a ver com o reforço
digamos, do papel do regulador, ou seja, há como que uma espécie de devolução originária dos poderes efetivos de supervisão, poderes mais reais, tanto a ARCEG enquanto órgão vocacionado para, digamos, fazer o acompanhamento do mercado, supervisioná-lo e permitir que as seguradoras, portanto, possam, então, aceder ao mercado ou fazerem alterações de estrutura societária ao longo da sua vida. Portanto, essa situação no atual, digamos, figurino, não é possível na medida em que, tanto do ponto de vista das autorizações, o Departamento Ministerial das Finanças continua a ter um papel muito ativo. E o segundo aspecto, portanto, a referir aqui é que há uma perspectiva de, portanto, se reforçarem as garantias financeiras, portanto, aumentarem-se as exigências em termos de capacidade financeira das empresas, fora a questão da criação de uma série de funções essenciais e também a questão da garantia de algumas regras de gestão que vão, então, determinar que as seguradoras tenham, digamos, de cumprir maiores exigências técnicas. Portanto, perspectiva-se a entrada de novos players para o mercado e isto poderá trazer know-how para o setor segurador em Angola, porque poderão entrar, digamos, sucursais de empresas seguradoras com sede no estrangeiro, a situação que não é possível no atual regime, embora isto só será possível, essa medida só será eficaz se eliminar da proposta a possibilidade de fronting conforme nos termos em que se apresenta. Portanto, há um aspecto que é muito importante. Nós temos um grande problema de literacia de seguros e, portanto, vai haver todo um esforço voltado para a literacia, digamos, de seguros, com vista a garantir que mais informação esteja à disposição dos cidadãos e percebam efetivamente a importância dos seguros, porque no final do dia são eles que tanto fazem, digamos, a aquisição, digamos, de produtos de seguros. Portanto, sob a perspectiva da promoção, nada funcionaria se efetivamente as pessoas não conhecerem qual é a relevância dos seguros. Portanto, vai haver aqui, penso que poderá haver reforço da fiscalização dos seguros obrigatórios, principalmente o automóvel. Nós estamos a falar de menos de 15% do parque automóvel seguro, isto de acordo com a ASAN, que é a nossa Associação de Seguradoras, e isto significa que há uma grande margem de crescimento, há muito por fazer, e nesse quesito o papel da polícia é importante. Deixem-me que partilhe convosco. Há 2 semanas eu fui interpelado pela polícia e a polícia pediu toda a documentação, mas não pediu a apólice de seguro. E eu perguntei porquê. E o agente tinha dito que tinha a ver com as medidas que portanto, o Presidente da República determinou, as medidas excepcionais, tanto em vigor nesse período de calamidade. Ou seja, determinados documentos, ainda que estejam vencidos, eles, digamos, continuam a manter a sua validade. Só que aqui há uma confusão da polícia que não percebe que no âmbito dos seguros, não havendo provisão, naturalmente que não faz sentido, digamos, estar a estender, digamos, a solução desse decreto presidencial à questão dos seguros. As apólices têm de estar em vigor, não há cobertura sem que efetivamente o seguro esteja válido. E, portanto, há um trabalho grande a fazer-se. A ARCEG tem estado, digamos, a fazer contactos, já está muito avançada em sede de estabelecer um protocolo com a polícia para garantir isto. Também é fundamental que se fiscalizem os seguros de acidentes de trabalho e os seguros de responsabilidade, digamos, das ordens, responsabilidade civil relacionados com as ordens profissionais. Tanto também a questão dos riscos cibernéticos é uma questão que preocupa, é preciso começar a pensar nisto. Estivemos a fazer um estudo do mercado e há pouco a ser oferecido neste sentido. Do ponto de vista da distribuição, como veem, nós temos os mediadores. Os mediadores são cruciais para garantir, portanto, e são basicamente os canais conservadores aqui em Angola, e que naturalmente nós
com este número parece que temos muitos mediadores, mas na verdade há imensos que não têm estado efetivamente a realizar, a exercer a atividade. Portanto, haverá necessidade de expurgação e fazer uma distribuição mais proporcional em Angola dos mediadores. Também aqui é preciso, vai haver certamente maior utilização de canais de venda associada a serviços, stands auto, agências de viagem, etc., que nós achamos que não têm estado a ser adequadamente explorados e penso que, portanto, vamos ter muito trabalho neste sentido. É preciso, como eu ouvi com muita atenção a doutora Leonilde, a questão da transformação digital é muito importante. Temos já no novo regime que se propõe uma previsão, há previsão legal, não é? E, claro, isto de alguma forma parece que dificulta o trabalho dos mediadores, principalmente os mediadores de pessoa jurídica, mas acreditamos que se esses mediadores fizerem um exercício de adaptação e investirem em meios tecnológicos, certamente poderão acompanhar essa evolução. Mas, a título aqui de, digamos, remate sobre esse prisma, é preciso dizer-se aqui que nós temos muitos limites em termos de acesso à internet e ao smartphone, embora a Deloitte estime um crescimento de 30% neste ano e 55% em 2025, e também temos alguns exemplos já de algumas insurtechs a funcionarem, não é? Já se fazem algumas teleconsultas, portanto, cobertas no domínio do seguro de saúde. Por ora é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção e estarei à disposição para qualquer questão que pretendam colocar. Muito obrigado pela apresentação, Jay. No entanto, eu tenho aqui uma questão. Que políticas efetivamente foram adotadas em Angola para fazer face a essa situação? Digo isso, os reguladores, né, em parceria com os operadores, neste caso. O que eu posso dizer em relação a isso, e não me substituindo naturalmente ao órgão regulador, é que, claro, a crise teve um impacto muito grande, como eu disse no início. Nós temos outros problemas que são problemas conjunturais, que têm a ver com a capacidade financeira dos cidadãos e das empresas em Angola. Portanto, há aqui, digamos, um agravamento das dificuldades financeiras. E sob esse prisma, durante o ano, o que aconteceu em termos de mitigação da situação das empresas foi mais sob a perspectiva do mercado, é que houve uma série de, digamos, dilatação de prazos, por exemplo, para a questão, porque as empresas do setor segurador estavam com imensas dificuldades também do ponto de vista de resposta em sede de prestação de contas e todo um conjunto de coisas, porque o trabalho se transformou, digamos, em teletrabalho desde o início do ano e tornou mais difícil tanto fazer a organização e a prestação de contas. Então houve uma dilatação dos prazos de apresentação de contas. Ao nível das soluções do próprio executivo, houve também dilatação, digamos, sob o prisma do cumprimento do prazo para o pagamento dos impostos, sobretudo o imposto industrial. Agora, em relação aos indivíduos e às empresas, vimos algumas seguradoras a tomarem determinadas medidas e fazerem alguns sacrifícios sob o prisma de assunção, porque também nós, a partir de outubro do ano passado, passamos a ter o IVA implementado, Imposto sobre Valor Acrescentado, e isto agravou de alguma forma os prémios. E então as seguradoras, algumas delas assumiram parte desse imposto para que os seguros não encarecessem. Outras, portanto, fizeram descontos à volta de 14%, 30%, algumas à volta de 15%, de 40% a 50%, para garantir que houvesse um alívio da dificuldade dos indivíduos e das empresas na aquisição dos produtos. Do ponto de vista do órgão regulador, portanto, foi esse posicionamento e agora essa solução da implementação de novas medidas para permitir também que o mercado participe melhor
digamos, do crescimento e do desenvolvimento do país. Espero ter respondido a questão. Sim. Exato. Tenho mais uma questão. Quanto à promoção dos produtos e serviços dos seguros, tendo em conta que um dos grandes apelos que as unidades sanitárias fazem para a prevenção da infecção pelo coronavírus é o distanciamento social. Em termos daquilo que é a promoção usando os meios remotos, o que efetivamente está a acontecer em Angola? Será que essas enxutex estão a ser devidamente usadas? Será que está a surtir algum efeito desejável? Porque, em regra, em países como o nosso, em África, a atividade de seguro é muito tradicional. Então, eu gostava de saber, efetivamente, se essas enxutex estão a ser efetivamente usadas, quais são os resultados que estão a trazer comparativamente a uma contratação de seguro, por exemplo, em persona, ou em que a pessoa tem que se deslocar até a entidade, a corretora ou a seguradora para contratar esses serviços. Como é que está a acontecer efetivamente em Angola? Olha, eu gostaria de partilhar convosco duas, digamos, uma experiência e aquilo que tem sido o reposicionamento das empresas de seguros em Angola. Portanto, relativamente à questão, sob o prisma da promoção, as seguradoras adotaram medidas realmente de, tanto garantia de celebração dos contratos de seguros, ou estabelecimento da policies, sem que efetivamente houvesse contacto. Nós tivemos várias campanhas de seguradoras que tanto faziam campanhas na televisão, nas suas redes sociais, nos websites e enfim, e que tanto permitiam às pessoas, digamos, fazerem os seguros totalmente à distância, não é? Portanto, as pessoas poderiam entrar em contato por esses números, poderiam, digamos, dar as informações que pretendessem em sede, digamos, de alguma apólice que quisessem contratar. Eu vi muito isto no domínio dos seguros principais, digamos, os seguros de massa, por exemplo, saúde, automóvel, e houve muita gente a utilizar esses canais. Mas qual é que é o grande problema? Nós ainda temos uma limitação muito grande de acesso à internet e de, digamos, quando temos acesso à internet, provavelmente não tenhamos um smartphone. E então, as pessoas que tivessem dificuldades em fazer, digamos, a troca de documentação à distância, portanto, não conseguiram utilizar esses serviços naturalmente. Portanto, continua aqui a haver alguma barreira para as pessoas com maiores dificuldades. Nós, enquanto corretores, promovemos todo o tratamento à distância. Nós não temos tido contacto, só em casos excepcionais em que o cliente não tem condições de receber a pólice ou de enviar os comprovativos de pagamento ou de preencher os formulários e transferir. Excepcionalmente, nós vamos ao encontro ou eles vêm ao nosso encontro e fazemos fisicamente. Mas até cartões de visitas, nós já não entregamos cartões físicos, fazemos-lo tudo à distância e tem funcionado perfeitamente. Era um modo de trabalhar que era impensável anteriormente, mas agora tem sido uma boa experiência, mas ainda há muito trabalho por fazer. Só uma última questão. Falou da crise financeira que afeta as famílias, os indivíduos, que possivelmente possam ser potenciais clientes ou alguns já são clientes de algumas seguradoras. Em termos de políticas de redução, por exemplo, do custo de prémio ou de prorrogação de alguns prazos, como é que efetivamente está a acontecer em Angola? Porque um dos grandes princípios dos seguros é a questão da inclusão financeira. E esta crise veio deixar muitas pessoas em situação de crise financeira. Então, eu gostava de perceber, efetivamente, se a nível de Angola, o que aconteceu em termos de redução de custos, em termos de olhar para este indivíduo que encontra esta dificuldade financeira, não tem, por exemplo, dinheiro para pagar uma outra prestação de prémio na sua totalidade. Quais são, efetivamente, as ações tomadas em Angola, se existem?
pronto, do ponto de vista daquilo que eu tenho visto, tanto em termos de nós, naturalmente, o nosso trabalho é negociar condições, esclarecer, fazer acompanhamento da pólice, apoiar no momento de regularização de sinistros, enfim, e a olhar para toda essa atividade que nós realizamos, conseguimos perceber que políticas as seguradoras têm estado a adotar para incluir na medida do possível. E por que na medida do possível? Porque dos pressupostos da atividade seguradora é a mensuração do risco, a questão das estatísticas, a função atuarial. E as seguradoras não têm muita margem de manobra, muitas vezes, no que respeita ao estabelecimento do preço justo. Tanto porque é tudo feito, como dizia e bem o Gustavo no início, tanto de forma matemática, atuarial, enfim. Portanto, o que as seguradoras têm feito é, na medida do possível, no âmbito dos seus cálculos atuariais, como eu já disse anteriormente, é aliviar sob o prisma do IVA e também sob o prisma, digamos, de alguns descontos, sempre tendo em conta a garantia da sua solvabilidade, da sua capacidade para honrar os compromissos. Mas depois há também a possibilidade do fraccionamento. Hoje permite-se em Angola fraccionamentos mensais. As pessoas podem pagar, digamos, as suas apólices mensalmente e assim vão garantindo que conseguem, digamos, fazer a sua programação financeira de modo a que possam dar resposta a essas dificuldades. De resto, penso que é o que tem acontecido, daquilo que temos estado a apreciar e a vivenciar cá em Angola. Muito obrigado pela intervenção. Eu que agradeço. Ainda não temos... Exato. Ainda não temos aqui a presença do engenheiro Langa e de acordo com o nosso programa, devia ser o próximo a falar, mas, no entanto, vou pedir a compreensão do Gustavo para que efetivamente possa assumir esta posição e continuarmos com o nosso debate. Gustavo, não sei se tem alguma objeção. Eu me sinto muito honrado com a oportunidade de poder, além de estar presente, contribuir para o bom andamento do evento. Exato. Eu vou passar aqui... Sim, Gustavo. Fique à vontade. Okay. Eu vou continuar aqui com esta moderação e, para efeitos, vou ler aquela que é a biografia do Gustavo. Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS Brasil. Há mais de 30 anos no mercado de seguros, é um pioneiro de internet, fundador da primeira Insurtech brasileira, Clique Seguros, no ano 2000. E em 2001 fundou a CQCS, cujo site é www.cqcs.com.br. A mais relevante comunidade online de profissionais de seguros focados na qualidade por meio do compartilhamento de informações, apoiando a transparência, combatendo as más práticas e resolvendo os problemas do dia a dia dos participantes. Hoje, a CQCS conta com mais de 95 mil participantes cadastrados, 22 mil usuários ativos, com posição de liderança na comunicação do mercado de seguros e fomentando o movimento de invocação em seguros no Brasil e na América Latina. Desde 2017, é sócio oficial da Insurtech Connect. Em 2018, lançou o CQCS Insurtech e Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina, também se consolidando como um dos principais eventos do mundo. Atualmente, ele organiza o CQCS Innovation Latin 2020, iniciativa online para manter o ecossistema de inovação em seguros da América Latina conectado em tempos de pandemia. O Gustavo vai fazer a sua apresentação com o tema Como a Covid-19 afetou o setor de seguros no Brasil. Gustavo,
gostava de ter a sua participação e, por favor, tome a palavra. Primeiro e mais importante, expressar minha gratidão de poder estar aqui compartilhando os meus modestos conhecimentos, né, numa mesa tão nobre e qualificada, né? Acabei de assistir aqui a doutora Leonilde falando das suas iniciativas e do movimento que se vê já global, né? Da gente começar a trabalhar em virtude dessa chegada que o Corona se tornou uma plataforma tecnológica, né? Uma virada, então as vendas remotas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Então, doutora Leonilde, muito obrigado pela sua apresentação. Doutor Jorge Emanuel, com o seu currículo maravilhoso, associado da AIDA, né? Uma grande organização, o Brasil é muito ativo na AIDA, a gente tem com a AIDA uma admiração e estamos sempre apoiando as suas iniciativas. Eu queria, inclusive, doutor Jorge, já deixar registrado aqui o meu interesse em aproximar mais das ações de Angola e do Brasil e lhe dizer que os números que você trouxe me deixam muito interessados em olhar mais para Angola, que outro dia o Brasil tinha menos de 1% do PIB e hoje a gente já está chegando a 6%. Vamos ver se daqui a pouco. Então, pessoas como o senhor são pessoas que a gente deve estar junto, apoiando, para que sejam realmente formadores. O meu amigo Matias, doutor Matias, que sempre esteve perto das nossas iniciativas e ativamente, a mais ainda no CQCS Innovation Latam, deixo aqui minha gratidão no direto, e o doutor Dalcílio, que tem feito essa mediação aqui, nos colocando num lugar realmente de destaque no mercado global de seguros. A África existe, a África é forte, a África tem uma coisa que o mundo está precisando, que é a possibilidade de crescimento em larga escala, né? Então, o doutor Jorge J. fala do nosso 15% de seguro de automóvel, no Brasil já tem 30%, mas ainda tem muito para ser feito. Mas o que a gente tem que olhar sempre para as coisas é com um olhar de positivo e de fomento. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, mas eu queria falar que esta integração dos países de língua portuguesa pode ser um marco muito importante, que pode ajudar muito no desenvolvimento do mercado de seguros da África. Então, vocês, por favor, fiquem à vontade de usar o CQCS, a minha pessoa, a minha rede de contatos, para que vocês possam sempre ter mais gente participando aqui, tá? Então, contem comigo, porque eu estou muito assim, honrado de fazer parte desse movimento. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco primeiro de Covid, antes de falar do impacto. O Covid ele tem uma característica que ele tornou o mundo mais plano, né? Esse negócio de pandemia. Como é que a pandemia mexe com o indivíduo, né? O que é que ele fez de transformação? Esse bichinho aí, o famoso Covid-19, né? Ele tem uma função de transformação na sociedade, um grande impulsionador tecnológico, né? O doutor Jorge falou aqui da telemedicina, que já se torna realidade em vários lugares do mundo. No continente grande como a África, a telemedicina pode fazer muita diferença, né? O Brasil, que é um país continental, com tantas desigualdades, a telemedicina traz possibilidades incríveis. Então, o que é que o Covid fez com a gente? Ele trouxe uma pandemia. O que é PAN? PAN é todo mundo. Não quero saber se você é da Nigéria ou se você é do Reino Unido. Você também está envolvido no movimento global que traz todo mundo em casa. Coloca todo mundo em casa. Estamos todos com medo. Né? Hoje eu estava vendo os números da América, mais de 3 mil pessoas morreram de ontem para hoje. Medicina americana, hein? A América é o berço do desenvolvimento tecnológico, passando por dificuldades como essa. Né? Aí o corona trouxe também a incerteza. E medo e incerteza tem muito a ver com o seguro. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pandemia trouxe foi o novo segurado, o novo comprador de seguros.
Peço desculpa em alguma diferença de nomenclatura e solicito aos meus colegas de mesa, se tiver algum termo que eu usar que não fique claro, por favor, peço para que eu repita e a gente chegue no acordo para que a informação chegue clara para todo mundo, tá bom? O nosso segurado, ele está assustado, ele está em casa, ele está comprando remotamente, aqui no Brasil, né? Ele está trabalhando remotamente, né? E ele está consumindo remotamente. E isso muda muito para a gente. Por quê? Porque o seguro é um produto de confiança. O seguro é um produto que mexe com a essência do ser humano, né? Eu estava aqui conversando um pouquinho antes do evento com a doutora Leonide, o doutor Matias e o doutor Jorge, e os princípios do seguro são os mesmos no mundo inteiro. Mutualismo, nós somos um animal que gosta de ficar junto. O previdencialismo, que o que faz que a gente não meta a mão no fogo, com que nós não atravessemos a rua sem olhar para os dois lados, e ninguém pule de um lugar alto à toa. Então, o previdencialismo, o mutualismo, junto com o cálculo da probabilidade, né? Nós vivemos fazendo cálculos de probabilidade na nossa vida. Esses três pontos são muito inerentes ao ser humano e nos unificam. E na hora que alguém compra o seguro, a pessoa compra tranquilidade. Né? Eu me lembro quando eu estava na linha de frente do seguro, que eu vendi uma apólice de seguro de automóvel para um senhor. Quando ele foi fazer a sua renovação, aqui no Brasil a gente chama de bônus, não sei como é que vocês chamam aí, quem fica um ano com seguro e não usa o seguro tem um desconto. Falou, poxa, eu não uso o seguro e você só me dá 10% de desconto? Eu falei, como o senhor não usou o seguro? O senhor usou o seguro todos os dias do ano. Como assim? Não. Quando o senhor não tinha seguro, o senhor ficava tranquilo com o seu automóvel? Não. Esse ano que o senhor teve seguro, o senhor se preocupou com o seu automóvel? Ele, claro que não. Ele, então, o senhor obteve os benefícios do seguro. O seguro é uma compra que ela está diretamente ligada à opção pela tranquilidade. E o comprador de seguro, na hora que ele está em casa, vendo uma pandemia, ele começa a prestar atenção na vida dele. E se eu faltar? Quem vai cuidar dessa minha família? Uma assistência à saúde. E se eu precisar de um atendimento? Será que o sistema público vai me atender adequadamente? Ele vai pensar também na própria casa. Ele tem casa agora. Normalmente o seguro residencial é um seguro tão barato, tão acessível. E tão poucas pessoas compram. Eu imagino que na África não seja muito diferente do Brasil. Nosso índice de penetração de seguro residencial é muito baixo, né? O que significa oportunidades enormes de desenvolvimento. E esse perfil de consumidor ele ficou mais atento ao risco, portanto, ele começou a ficar mais aberto ao seguro e ele começou a comprar remotamente. Então, o novo distribuidor, o novo corretor, ele ganhou mais uma forma de vender. Né? Lembre-se sempre, o produto seguro e o produto investimentos, o consumidor quer um intermediário. Isso é global. As pessoas pensam, a internet vai vender tudo direto. Seguros e investimento, todo mundo quer alguém que ajude. Então, é muito importante que fique claro a importância do corretor, do broker, do intermediário nesse momento, e que ele use essa oportunidade para, além de atender o seu cliente pessoalmente, por telefone, o faça agora por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por Instagram, porque o cliente está comprando remotamente. E quando o Corona chegou, o que mudou para o mercado de seguros brasileiro? Primeiro, no dia 16 de março de 2020, se assumiu que era importante ir para o home office. Isso é uma mudança incrível. Aqui no Brasil, privilegiadamente, nós temos a internet muito bem estruturada, né? Boa parte das residências tem, mas nós somos um país desigual de 220 milhões de habitantes. Né? Isso torna-se um problema. Outra coisa, sempre se dizia que o corretor não era um broker aqui, não era
um profissional avançado tecnologicamente. Errado. Em 24, 48 horas, todos os brokers estavam em casa. E as seguradoras gigantes, com suas estruturas enormes, com seus investimentos, levaram de 1 a 2 semanas. Mas foi uma indústria que, em 2 semanas, tinha resolvido o seu problema de onde trabalhar. Linhas de atendimento remoto, de telemarketing, de teleatendimento, foram todas para home office. Tem seguradora que colocou mais de 500 pessoas de home office para fazer atendimentos telefônicos. E o nosso segurado, ele se preocupou em correr e renovar o seu seguro. E utilizar o seu broker para fazer isso, o seu corretor para fazer isso. Então, se você que nos assiste ou que vem assistir esse bate-papo, lembre, na hora que as coisas ficaram duras, o segurado pensou muito no corretor de seguros. Eu sugiro que os corretores tenham essa consciência, inclusive para vender mais de um produto para os seus segurados. No mundo globalizado, se o senhor é um corretor de vida, nada impede que o senhor venda a proteção à saúde. E por que não cuidar do automóvel daquele indivíduo, da residência daquele indivíduo, do escritório daquele indivíduo? A partir do momento que você tem um segurado realmente protegido, você, profissional de seguro, está cumprindo a sua função como agente de proteção. O nosso negócio é servir e proteger. Não se esqueçam. Temos uma redução da atividade econômica, bem menor do que a esperada. Esperávamos no Brasil uma redução do PIB da ordem de quase 10%. Podemos ver aqui que no terceiro trimestre, que fechou agora em setembro, trabalhamos comparando trimestre a trimestre uma queda de 4% e o acumulado anual uma queda de 3,4%. Então a crise foi muito menos agressiva do que se imaginava. Está difícil, alguns segmentos que não temos mais espaço de futebol, que é o esporte que o Brasil ama, shows e concertos, adoramos festas, não podemos ter isso por enquanto. Mas já temos shopping centers reabrindo, a economia começa a pegar fôlego, então, no acumulado de um ano, uma queda de 3,4% pode ser considerada uma vitória. Mas a grande surpresa está nesse outro slide. Nós tivemos um incremento, comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre, de 2019 para 2020. Né? Então, crescemos 8%. Ninguém imaginaria isso, mesmo se tratando de saúde. E vamos ver aqui, ó, nos ramos de seguro, deixa eu colocar os meus óculos, tivemos um equilíbrio, né? 0,02 de queda, a gente pode considerar isso um equilíbrio. O que isso nos diz? Que a pujança do setor de seguros, a nossa força, nós somos os amigos certos das horas incertas. Nós estamos aqui para garantir os sonhos das conquistas da sociedade, sejam pessoas físicas, pequenos empresários ou grandes organizações. E, ao obter esse retorno da sociedade num período de recessão, com queda de quase 4%, manter o nosso padrão de volume de prêmios em casa, significa que, sim, a nossa vocação é nos perpetuarmos como agentes de proteção e garantia de uma sociedade que quer contar conosco. No mais, só me resta aqui, deixa eu tentar voltar para a minha apresentação, agradecer e me colocar à disposição para as perguntas da audiência, perguntas que o nosso mediador, doutor Sozinho, e que os nossos colegas de mesa também tenham. Vai ser um prazer essa troca de experiências, né, entre continentes que falamos de irmãos pela língua. Então, registrando a minha gratidão a toda a nossa audiência, a toda a equipe da organização e os meus colegas de mesa. Exato. Muito obrigado, Gustavo, por esta apresentação. Eu tenho aqui uma questão. No primeiro indicador que mostrou, fez referência a uma queda de 3,4% do acumulado anual.
E eu gostava de saber que ações concretas estão sendo levadas a cabo para contornar esta situação. Vamos lá. Esta queda, ela é uma queda natural de um país que é obrigado a entrar em quarentena, né? Então, várias atividades econômicas pararam. Nós ficamos aqui durante... Na verdade, quando a quarentena chegou, era para ficar 2 semanas. Em março, eu tinha um evento em junho. O meu evento era um evento de médio para grande, entre 1.500 e 2.000 pessoas. Se tratando de inovação, seriam dos 5 maiores do mundo. Eu achava que ia fazê-lo. 2 meses depois, descobri que não ia dar para fazê-lo. Deixei de gerar todo o fomento realizado por um evento desse. As inscrições, os patrocínios que não entram, o contrato do local que vai ter, a pessoa que faz o palco, que faz o stand, quem serve a comida. Isso é um freio na economia. Então, posso dizer, doutor Saudicílio, que essa redução de 3,4 ainda é muito pequena comparado com o que imaginava. Ficamos aqui com todos os restaurantes fechados, vendendo só por delivery ou pick-up, como nós chamamos no Brasil, passar lá e pegar a comida. Os shopping centers ficaram fechados mais de 90 dias. Né? Os estádios de futebol estão até hoje fechados, sem público. Não temos eventos de teatro, não temos shows ao vivo. Qualquer coisa que reúna pessoas não está acontecendo. Agora que acabamos de voltar, estamos tendo já a nossa segunda onda. Então, eu posso lhe dizer que as medidas que estão sendo tomadas são de reativação da economia, mas sempre também no Brasil a gente usa a expressão um pé atrás, não sei se vocês usam também, né? Com um pé atrás, né? com cautela, porque a gente tem que saber se a gente está infectando mais gente. Estamos passando por um fenômeno aqui muito importante. Tivemos o nosso pico com até quase 2.000 mortes por dia. Chegamos à base com menos de 200. Estamos agora subindo lentamente, mas o número de contágio hoje, que já esteve encaminhando já é equivalente ao pior momento do Covid no Brasil, que foi em maio. Porque hoje os protocolos sanitários são melhores, então morrem menos pessoas, e as pessoas ficaram mais corajosas, se expõem mais. Eu não sei se é corajoso ou irresponsável. Eu tenho me preservado porque eu não quero correr o risco de uma doença tão misteriosa como essa. Né? E isso, eu sou um homem do seguro, é minha natureza, é minha obrigação ser um exemplo de prevenção. Exato. Prevenção é a regra, é a única forma que nós temos de escapar desta pandemia. Eu vou agora voltar para o Jay. Tenho uma questão aqui por fazer. E, Jay, relativamente àquilo que diz respeito ao novo normal, todos estamos a caminhar para uma tendência de novo normal. Pode levar algum tempo, mas vamos aprender a conviver com esta pandemia. Claro, como bem disse o Gustavo, estando seguros, estar seguro é tomar todas as medidas de prevenção. Que medidas, que estratégias estão a ser desenhadas quanto às coberturas, por exemplo, do coronavírus, de modo a dar garantia aos segurados que numa situação do risco de infecção possam acionar o seguro e possam ter um tratamento eficaz? Há este tipo de coberturas para a doença do Covid? Olha, obrigado pela pergunta, Saudicílio. É uma pergunta muito interessante. E como corretores, nós, no âmbito da nossa atividade, tínhamos recebido condições de uma companhia de seguros, que foi o único exemplo com que tivemos contacto, digamos, no âmbito do exercício da atividade este ano, que tanto tinha apresentado um produto específico, portanto não era uma cobertura enquadrada no âmbito da apólice ou das condições de seguro de saúde, mas, portanto, criaram-se condições específicas para a Covid, não é? E, portanto, dentre as várias coberturas, permitia-se o acompanhamento das pessoas, porque
houve muita gente a sair, por exemplo, de Portugal, do Brasil, da Rússia, a vir para Angola, não é? E, tanto para essas pessoas criaram-se determinadas condições, o produto dessa seguradora iria permitir que as pessoas, caso tivessem necessidade de assistência durante o período de quarentena, ou se estivessem infectadas pela Covid-19, portanto, tivessem essas garantias ativas, e a seguradora portanto, cobria assistência médica e medicamentosa, e também a questão da hospedagem, né? Por exemplo, nós cá em Angola estávamos a fazer numa primeira fase, sobretudo no período tanto de exceção, de estado de emergência, estávamos a fazer tanto quarentena institucional, ou seja, as pessoas eram obrigadas a estar em lugares, tanto em locais, em unidades hoteleiras e todos os outros, e centros de quarentena criados pelo governo, pelo executivo, e, portanto, as coberturas que se faziam era mais no sentido, e um pouco mais para aqui para frente, de dar resposta a essas situações. Do ponto de vista das apólices de seguro de saúde tradicionais e que já estavam em vigor, embora não houvesse nenhuma exclusão específica relativa à pandemia, tanto teve-se em conta os princípios da atividade seguradora. Normalmente há, digamos, uma série de princípios, e entre os vários princípios é que as pandemias e essas questões normalmente não estão cobertas, mas há determinados países que discutiram essas questões. Houve causas vencidas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que tanto as pessoas alegaram a cobertura da apólice de seguro de saúde, a situação, digamos, a situação de estarem infectadas pela pandemia. Essa situação eu acompanhei alguns casos, li sobre isso, e no mercado de Londres também, algumas situações, houve resposta favorável, com decisões favoráveis, mas em Angola, tanto é ponto assente de que as apólices de seguro de saúde não cobrem tanto a pandemia. Portanto, penso que é isso que posso partilhar convosco em relação à experiência cá em Angola. Muito obrigado. Temos uma questão aqui feita pela senhora Célia Ferreira, e ela quer saber quais foram as medidas adicionais de subscrição implementadas pelas seguradoras no ramo vida, Angola e Brasil. Neste caso, eu já tinha feito essa questão para o Jay, mas vamos certamente querer ter a resposta da parte do Brasil. Então, Gustavo, é consigo. Adorei essa pergunta. Aqui no Brasil tivemos uma situação inusitada. Primeiro, nos seguros de planos de saúde, a nossa agência, a ANS, tornou obrigatório o tratamento para pacientes do Covid. Todo segurado que tivesse em dia com seu plano e tivesse sintomas, até o exame estaria coberto. Houve algum movimento tentando barrar, mas a justiça acabou com isso. Mas no ramo vida, a pandemia é um item excluído na maioria das apólices. E isso levou a uma comoção local muito interessante, porque eu vou voltar um pouco atrás, se você me permite, doutor Saducílio, porque as pessoas têm que lembrar que o princípio do seguro é cobrir. E a nossa indústria faz isso muito bem. Eu tenho alguns exemplos. No Japão, algumas vezes, algumas regiões que não têm cobertura, as seguradoras determinam a verba para as famílias prejudicadas, às vezes, em alguns casos que até nem tinham seguro. Nós tivemos um acidente aeronáutico aqui na Cordilheira dos Andes, onde um avião com um time de futebol brasileiro da Chapecoense caiu, e uma das seguradoras ofereceu, mesmo não tendo cobertura, a indenização, acho que, se não me engano, $250 mil por família, já que o avião não tinha cobertura porque o aeroporto, alguma coisa de clausulado.
Então, a nossa indústria aqui se mobilizou, a Federação dos Corretores fez um movimento também, e acho que, se não 100, 99% das companhias seguradoras cobriram Covid das apólices vigentes. Nas apólices futuras, pelo que eu estou vendo aqui, a gente está tendo algumas companhias cobrem, outras não cobrem, e cabe a quem vai comprar escolher onde vai comprar. Nós já sabemos que o Covid existe, e não é excluir uma coisa que não existia, porque a coisa que a gente não pode negar é que ninguém conhecia o Covid. É um desafio enorme. Eu não queria estar na pele de doutora Leonilde no momento desse da humanidade, onde ela faz a parte da regulação, né, das companhias, e você sabe que a função do regulador nada mais é do que garantir à sociedade, ao consumidor, a boa compra, a compra do bom seguro, a boa compra do bom seguro. Mas as seguradoras, quando fazem os seus cálculos, elas têm que calcular as probabilidades dentro das exposições de riscos que elas conhecem. Então, a gente tem que, especialmente os corretores, os brokers, né, o Dr. Jorge G e eu, temos que estar aqui atentos a explicar aos nossos segurados as peculiaridades, porque senão, às vezes, alguém que comprou um seguro que não tem Covid pode ter dificuldade de receber porque a seguradora ficou sem dinheiro, liquidando sinistros de Covid que não estariam cobertos pelo contrato original, que é o contrato do mútuo, né? Então, a nossa atividade tem essas peculiaridades. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, as companhias de vida, pelo menos, todas assumiram as suas responsabilidades. Não me lembro de nenhuma nesse momento, mas foi uma experiência que não foi instantânea, não. Deu um trabalhinho. Só um minuto. Medidas adicionais à subscrição, que a doutora Sérgio. A doutora Sérgio, a nossa subscrição ela já é muito refinada, né? Nós somos uma indústria que trabalhamos com resseguradores, né? Então, na maioria das vezes, o seguro de vida no Brasil, em Moçambique ou em Angola, acaba na mesma resseguradora, que tem os mesmos critérios de aceitação, né? Então, as mesmas perguntas, né? E nós já perguntamos tanta coisa, não precisa perguntar muito mais, não, para poder subscrever melhor, né? É a minha opinião. Muito obrigado. Tenho duas questões para a doutora Leonilde. A primeira questão é: que desafios os seguradores enfrentam neste momento? Perspectivas. Quais são as perspectivas, doutora Leonilde? Muito obrigada, doutor Sadcílio. Como eu referi um bocadinho na minha breve apresentação, o ISSM agora já tem recebido solicitações de autorização para vendas remotas, porque o mercado viu-se num novo normal, como é o corrente agora, e viu-se também no momento de tomar ação. Se a minha distribuição passa por um novo tipo de canal, eu tenho que ter meios reforçados para eu ter mais abrangência e servir, como dizia o doutor Gustavo, servir esse meu novo segurado. Então, estamos aqui perante um desafio de alcance. Como é que as seguradoras podem melhorar o seu alcance do seu serviço, o alcance do seu produto? Este é um dos grandes desafios do mercado segurador atualmente. Não sei se eu respondi à questão do Dr. Sadcílio. Desculpa, está com o microfone desligado. Também faz parte do novo normal, adaptar-se com as novas tecnologias. Exatamente. Exato. Dizia, o mercado de seguros regrediu ou manteve? Faça a questão, regrediu, manteve ou recuou face à pandemia do Covid-19? Da análise que vocês têm, dos dados que vocês têm, qual é a classificação que podem dar neste momento para aquilo que é o setor de seguros em Moçambique?
Bem, da análise que nós fizemos, o mercado manteve-se estável, posso assim dizer. Houve uma tendência de aumento nos períodos que nós controlamos. Ainda não temos dados do último trimestre, mas houve uma tendência de aumento no volume de prémios e isso ditou também um bocado de, como eu posso dizer, um olho mais atento aqui da supervisão, porque a imprevisibilidade deste setor não deixa o supervisor descansado. Mas dos dados que temos até em comparação com os períodos do ano anterior, mostram uma manutenção. A situação esteve estável, posso assim dizer. Ok. Neste momento, eu vou pedir aos oradores para que, não tendo mais nada neste caso a comentar, que possam tecer as suas últimas considerações, tendo em conta que estamos a caminhar para o fim do nosso webinar. Começo mesmo com a doutora Leonilde. Peço desculpa, Sadocílio. Se não se importarem, eu gostava de colocar duas questões, uma ao Gustavo e outra à doutora Leonilde, se não se importar. Esteja à vontade, Jane. Obrigado. Pronto, em relação ao Gustavo, eu gostava de saber como é que estamos aí no Brasil em relação à publicidade no setor da mediação. Portanto, os corretores, quando fazem publicidade, estão obrigados a, na sua publicidade, falar, tanto garantir que está a denominação social, o número de registro no órgão regulador, os ramos que exploram e, portanto, também falar sobre as seguradoras com que trabalham. Há essa obrigação ou não? E eu coloco essa questão porque é um aspecto que me saltou à vista ao nível do novo regime da mediação de seguros, que tanto está em consulta pública, ou seja, daqui a bocado poderá ser alvo de aprovação, e saltou-me à vista essa questão. Como é que nós fazemos uma publicidade, não é, no âmbito da nossa atividade e garantimos que estejam lá esses elementos todos? Como é que é aí no Brasil a vossa experiência em sede deste aspecto? E, tanto a mesma questão vai para a doutora Leonilde na perspectiva do regulador, não é? Como é que encara, portanto, essa exigência, se de facto essa exigência é necessária ao nível daquilo que é a mediação de seguros. Muito obrigado. Na verdade, afinal, era uma pergunta para os dois. Eu primeiro? Tá. Aqui no Brasil, você não é obrigado a colocar o seu código SUSEP, que é o nosso número de registro. Mas deve-se tomar o cuidado de citar que é corretora de seguros, ou quando usar só a palavra seguros, pode entender que é uma seguradora. Mas o órgão regulador também não aperta muito nesse sentido, né? A gente tem aqui a fiscalização mais branda, mas porque também o mercado tem um bom senso de, quando faz a sua apresentação, não tentar se passar por... É muito claro aqui quem é o corretor, quem é o distribuidor e quem é o que banca os riscos. Então, a gente não precisa colocar o código, não precisa colocar as companhias, não precisa colocar os ramos em que atua, né? Mas, por outro lado, complementando a sua pergunta, se eu sou um corretor, eu gostaria de divulgar quais são os principais ramos que eu atuo, para poder também encaminhar os clientes mais certeiros, não receber muitas consultas de coisas que eu não atuo, e muitas vezes usar a marca de um segurador dá um peso no trabalho da corretora, mas não por legislação. Espero ter respondido. Sim, indo também na mesma, penso que é a mesma filosofia. O que acontece é que
a nível da mediação de seguros, não há essa exigência, né? Atualmente, o regulador ainda não acha necessário a corretora se apresentar com os seus registros todos e eu faço e eu desfaço. Mas, como disse também o doutor Gustavo, na denominação social é preciso estar claro que ela é corretora de seguros, ela é agente de seguros e, entretanto, indicar qual é a sua categoria de intermediário. E penso que com o desenvolver da atividade, o produtor moçambicano será mais interveniente, ele vai ser mais transparente, nós pensamos assim, porque o regulador está preocupado em incluí-los, trazer uma abrangência neste setor. Então, o intermediário é aquele, é o canal. Então, o canal não pode estar... não pode sofrer tantas exigências quando ele transporta o que o destino e a origem pretendem. E até então não há exigências nem de indicação de registro. Ramos também não tão exigente, mas ela profissionalmente pode se apresentar assim. Se ela quer convencer o seu cliente, ela se apresenta nas condições em que ela pediu autorização para exercer a intermediação de seguros. Espero ter respondido, doutor Jay. Mas fica à vontade, doutor Jay, pode fazer isso para a corretagem em Angola e nós também vamos colher a vossa experiência. Muito obrigado, muito bem respondido. Gustavo e doutora Leonildo, muito obrigado. Veio-me aqui uma questão para o Gustavo e para o Jorge. Prende-se efetivamente com a questão das indenizações. Nesta situação do coronavírus, quais são as dificuldades que vocês têm de defender os interesses dos vossos clientes quanto à morosidade no pagamento de indenização, se bem que o fundamento é a pandemia? Não sei se me fiz entender. Quem primeiro? Sim, Gustavo, esteja à vontade. Então vamos lá. Aqui no Brasil, nós não tivemos nenhuma dificuldade na adaptação tecnológica. Na verdade, o que nós tivemos aqui foi uma possibilidade de realizar o quão avançado tecnologicamente estava o nosso sistema. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma feira da qual eu sou parceiro oficial, não sócio, como está no perfil, mas sou como se fosse assim, um representante no Brasil, e que chama ITC, Insuretech Connect. É a maior feira de inovação do mundo. Eu estive lá em 2019 e o senhor presidente da Allstate, o senhor Shapiro, ele falou que ele ficava muito envergonhado porque ele tinha tecnologia de pagar a indenização de um sinistro de automóvel em 2 horas e o fazia em 2, 3 dias por não confiar na tecnologia. Na hora que a pandemia chegou, com certeza o senhor Shapiro não teve opção. A tecnologia já estava pronta, estava instalada, tinha internet, tudo coligado, e você podia... Então, as indenizações no Brasil não sofreram nenhum tipo de atraso, ao contrário, passou a ser agilizada, porque, dada a possibilidade de ficar criando subterfúgios de trabalho físico, optou-se por apostar na tecnologia e a indústria está funcionando bem melhor. Jorge? Ok, obrigado pela questão. É interessante ver e partilhar aqui com o Brasil, tanto este digamos, estado avançado, não é, da utilização das insurtechs. Isso é, de facto, muito interessante. Do ponto de vista daquilo que é, digamos, a regularização de sinistros e pagamento de indemnizações em Angola, houve sim, digamos, um impacto, houve um, digamos, aceleramento, ou não diria aceleramento, mas diria uma agravação do atraso no pagamento de indemnizações. Porquê? Porque, como disse o Gustavo no início, a pandemia obrigou ao teletrabalho.
E então as nossas seguradoras ao nível de Angola, muito por conta também do estágio de desenvolvimento do país, não tiveram, digamos, capacidade de dar resposta na mesma medida em que o faziam antes. Portanto, não conseguimos manter essa velocidade, por exemplo, que o Brasil manteve, que o Brasil tem conseguido garantir. Portanto, nós tivemos várias situações em que estávamos a acompanhar clientes nossos no processo de regularização de sinistro e pagamento de indemnizações, e que, de facto, houve um atraso muito grande. Se no momento anterior, se antes da pandemia, num dia, no mesmo dia, se fizesse uma participação, por exemplo, em sede de acidentes de trabalho, era possível resolver, porque o pessoal estava todo a trabalhar localmente e, portanto, no momento em que surgiu a pandemia, o que é que aconteceu? As seguradoras tiveram de começar a criar condições, né, para que os seus comerciais e a sua área de sinistros, enfim, pudesse trabalhar a partir de casa e portanto, dar resposta a essas necessidades. E o que aconteceu é que, de facto, nós tivemos vários casos concretos em que houve atraso de 2 dias, houve atraso de 3 dias, e nos últimos tempos elas já estão mais preparadas, as seguradoras já conseguiram reduzir, digamos, esse tempo de regularização relativamente, ainda não é o desejável, nem é perto daquilo que é o Brasil, mas tenho visto investimentos nesse sentido da parte de muitas seguradoras com que nós temos estado a trabalhar. Muito bem. Foi um debate muito interessante e estamos todos de parabéns. Como tinha dito, vou pedir as últimas considerações e como o Jay já está aqui no átrio do nosso painel, vou começar consigo. Olha, muito obrigado. O que eu vou dizer no final, digamos, deste grande evento, deste muito relevante evento, é que estou muito honrado, já disse isso em várias ocasiões, pela oportunidade. Manifesto também o meu reconhecimento pela iniciativa, né, tanto da Mozambique Insurance Expo. Portanto, também me sinto muito honrado por estar a partilhar, digamos, este painel com técnicos, com gestores, com responsáveis, tanto do setor segurador, excelentes, portanto, de muita reputação e portanto, isto é digno de reconhecimento e, tanto, de gratidão. De resto, dizer que espero que, efetivamente, esta não seja uma iniciativa isolada, nós continuemos a partilhar, como se disse no início, que é importante que os PALOP comecem a pensar e encontrarem soluções ajustadas às suas realidades e, portanto, podemos aproveitar das valências que cada um, digamos, pode dar aos outros e criar aqui, digamos, uma situação win-win para todos os países envolvidos. Tanto maior honra, maior prazer da minha parte, e esperamos que, tanto falo aqui em nome da Shimba Insurance Broker, que tanto continuemos a contribuir para o crescimento do setor segurador e a cultura de seguros, principalmente, para aumentarmos as nossas taxas de penetração e densidade de seguro. Muito obrigado e obrigado por todos os presentes que nos acompanharam também. Gustavo, é consigo. Eu gostaria de expressar minha enorme gratidão. Muito bom me sentir do outro lado do nosso Oceano Atlântico, perto dos nossos amigos desse continente incrível, África, que é a base de tudo aqui do Brasil. Eu quero deixar registrado que estou encantado de poder ter uma conversa de altíssimo nível com pessoas que amam o seguro, estudam o seguro, fazem o seu melhor. Eu acho que a organização da Mozambique Insurance Expo está de parabéns. Então, acho que o nosso maestro Matias, nosso grande mediador, Sol do Círio, né? Acho que a doutora Leonilde, eu queria que a senhora soubesse que foi um prazer conhecê-la. A senhora é muito querida, muito atenciosa
e conhece muito da nossa atividade. Jorge, o doutor Jorge J., o nosso corretor, que no Brasil chama de corretor raiz. Estava dando uma olhadinha no LinkedIn dele aqui durante a apresentação, me aprofundando um pouco mais. É um estudioso do seguro, investe tempo, energia e dinheiro para ser um profissional melhor e, com certeza, me possibilitou muito crescimento. Cresci muito hoje. Eu gosto muito disso. Quando saio de uma experiência, é melhor do que entrei. Então, eu queria aqui expressar minha enorme gratidão, me colocar à disposição dentro das minhas humildes possibilidades e torcer, como o doutor Jorge falou, que essa não seja uma iniciativa isolada. Eu acho, doutor Jorge, que cabe a nós, né, que estamos aqui nesse encontro, pegarmos essa iniciativa do nosso amigo Matias, doutor Soldo Filho, e fazer isso se repetir. Vou falar com o pessoal já de Portugal, espero que Jorge fale com o pessoal de Angola. Vamos tentar organizar uma coisa maior no que vem, né? Uma coisa com 2, 3, 4 paradas, trazer as pessoas de fora do continente. Eu ofereço a tradução simultânea, fica um presente do CQCS para a nossa iniciativa, para que não limite, né, a nossa troca de ideias apenas com participantes da língua portuguesa, e sim possamos trazer contribuições de todos aqueles que queiram ajudar aos países de língua portuguesa a protegerem mais e melhor. Gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Doutora Leonilde, últimas considerações? Obrigada. Penso que não tenho... não há palavras para expressar o quão importante, o quão grato Moçambique está por participar deste fórum. E, afinal, aprendi que somos semelhantes, apesar da geografia, e temos os mesmos desafios. Ainda temos muito que aprender, principalmente com o Brasil. E este momento partilhamos aqui experiências que, afinal, trazem um bocadinho da percepção de que há uma necessidade de avançar, de melhorar e conectar mais os palopes desta indústria específica. A organização está de parabéns, porque, como disse o doutor Gustavo, o próprio Covid nos empurrou para este evento e é uma coisa boa que o Covid fez, acho. Eu acho. Então, vamos tirar proveito desse evento, dessa oportunidade, e lançar a semente, penso eu, e como antes referi, que a nossa presidente está interessada, louvou a iniciativa, que isso não pare, de facto, por aqui, porque trouxe também a percepção de que não é só o regulador que está preocupado com o crescimento do mercado, mas pode que o país vizinho traga mais contribuições para o crescimento do meu mercado moçambicano, do mercado angolano, e até o Brasil ainda tem muito que aprender com, por exemplo, o tipo de consumidor moçambicano. Né? Então, essas sinergias eu acho que vão ajudar, vão impulsionar um bocadinho mais o nosso contato e a troca de experiência win-win, como disse o Jay. E aqui, entre aspas, muitos Jays também podem surgir, e isso é bom porque tem uma característica diferente. A regulação versus operador é a melhor visão de um futuro que queremos. O Jay está de parabéns porque ele conseguiu transpor essa parte em que o regulador faz o que deve ser feito quando é operador. E o doutor Sadocílio também muito agradecida e comportou-se bem hoje com o regulador moçambicano. E aprendi muito. Hoje aprendi muito com o doutor Gustavo, que tem a aura tranquila e transmitiu-nos essa energia boa, positiva de estar, independentemente do que se passa no nosso meio, no nosso ambiente. E olha, acho que é melhor agradecer ao Covid de novo por esta oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou dar agora a palavra. Doutor Solano, lhe peço licença. Eu coloquei aqui o meu telefone e o meu e-mail para todos os participantes, os palestrantes e participantes que queiram algum contato comigo. Aviso de antemão, meu amigo Matias já sabe, eu sou péssimo de e-mail, mas no telefone e no WhatsApp eu funciono direitinho. Então, meus contatos estão aí à disposição de todos. E desculpe interromper. Eu peço desculpas, também queria interromper um bocadinho, só para garantir que o Gustavo não se sinta à parte. E reparei que a doutora Leonilde disse o mesmo, nós dissemos é importante uma integração do SPALOP, mas eu vou dizer e tanto da CPLP, porque nós acabamos por confundir aqui, e é muito normal que isso aconteça, e não estávamos a incluir o Brasil, e portanto aqui essa correção em relação, digamos, à necessidade da inclusão do Brasil. Portanto, é a CPLP e o SPALOP, naturalmente. Obrigado, e também deixei o meu contacto no chat. Se você puder colocar o seu código de país e região, me ajuda também, doutor Jorge Jeque. Ok, fantástico. Ok, muito obrigado. Eu agora vou dar a palavra ao Mateus, o nosso fundador. E, Mateus, a palavra é sua para fechar este grande debate. Obrigado. Muito obrigado, Salce. Excelentíssimos senhores, antes quero agradecer aos oradores por terem disponibilizado tempo para participarem deste evento e a todos que nos assistem neste momento. Agradeço à doutora Leonilde, representante regulador de seguros de Moçambique. Agradeço ao engenheiro Joaquim Maqueto Langa, vice-presidente da Associação Moçambicana de Seguradoras. De forma especial, agradeço ao nosso parceiro, Gustavo Doria Filho, do Brasil, e ao Jorge Manuel de Angola. Muito obrigado. Sem dúvidas, esta é uma equipe dos sonhos, um concreto Real Madrid. Gente que inspira o projeto Moçambique Insurance Expo pelas qualidades e experiências que possui. Minhas senhoras e meus senhores, envolvidos mais de 5 anos de preparação deste projeto, pois constitui um marco para o projeto Moçambique Insurance Expo, por tratar-se do início de uma série de eventos que serão organizados com vista ao desenvolvimento do mercado de seguros em Moçambique. Portanto, tem a nossa garantia que o mercado de seguros não mais será o mesmo. Podemos afirmar que Moçambique Insurance Expo será um fórum apropriado para discutir e promover a atividade seguradora em Moçambique. Moçambique Insurance Expo é um braço executivo que Moçambique precisa para desenvolver o setor de seguros de Moçambique. Embora a Covid-19 tenha trazido consigo constrangimentos econômicos e sociais, temos a consciência que é nas crises que nascem as revoluções. Assim, permitam-me contar com vossas excelências para, a nível dos palcos, darmos o nosso contributo para obter o bem da atividade seguradora. Muito obrigado a todos. Disponham sempre quaisquer dúvidas e esclarecimentos e nós nos vemos mais breve. Até lá. Gratidão, doutor Mateus. O senhor realmente é um herói. É difícil, o senhor fez. Parabéns. Sensacional. Muitos parabéns. Fantástico. Pessoal, adeus. Até breve. Até breve. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Até breve. Até breve.